Ei, Gothic, esse é seu fim, diz a heroína com os olhos cheios de fúria. Ele diz, oxe, não precisa de tanto, você vai tirar minha vida? Ela avança com fúria, jogando tudo pro ar. No dia seguinte, na Universidade Ione, a estudante Haru se encontra preocupada vendo a notícia do ocorrido anterior. Irritada, ela não vê a sua amiga chegando, Kim. Sorrinte e alegre, ela cumprimenta. Haru, pergunta o que houve. Se é, e ela está com problema com os estudos e o trabalho que o professor passou. Nervosa, ela concorda, pois ninguém sabe que nas horas vagas ela é uma super-heroína, e igual o Superman, ninguém reconhece ela. A Kim senta para conversar, mas como a Haru está pensativa por ter deixado o vilão Egostic, que vou chamar só de Gothic. Então, como ela estava pensativa por ter deixado o vilão Gothic escapar, Kim dá um beliscão na bochecha, e Haru reclama, porém Kim diz que é sua culpa mesmo por não prestar atenção em mim. Para ajudar, Kim convida Haru para tomar um açaí, que logo se alegra. Mas de repente os olhos de Haru se enchem de fúria quando lembra que Gothic deve estar rindo da cara dela nesse momento. Kim coloca uma colher de açaí na boca de Haru, que logo se acalma novamente. Em outro lugar da cidade, uma garota entra em uma aparentemente casa normal. Porém, ao entrar, encontra-se um elevador que a leva ao subterrâneo, a centenas de metros abaixo da terra. Cheguei com as compras, ela diz para um garoto, que está em algo que parece uma geladeira moderna. Este, então, é o vilão Gothic, surpreso e irritado com ela. Como ela sai despreocupada, já que ela também é uma vilã procurada? Com a maior despreocupação, ela diz que ninguém vai reconhecer ela se ela usar a franja na frente da cara, e a Seon, outra vilã, corre alegre para ver o que é e grita: Melona, o que você trouxe para nós? Gothic diz: presta atenção, a gente é vilão, não pode ficar saindo assim para comprar besteira. Então ela pede desculpas. Seon então diz que ela não precisa se desculpar e que pode pegar um picolé também. A gente é vilão, mas também é humano e precisamos comer. Gothic diz que é verdade, mas ambos precisam tomar mais cuidado ou seus planos poderiam dar errado. Entre nós, a senhorita Melons é a que mais sofreu. Pega leve com a senhorita Melons, Gothic. Senhorita Lee, estou com você, não se preocupe, vamos nos vingar daqueles desgraçados. O Gothic se pergunta, será que acertei em escolher minhas aliadas? A Seon é bem forte, e a senhorita Lee também, mas parecem umas bebês choronas. Opa, as coisas estão ficando estranhas por aqui. Então ela volta para a câmara de recuperação. À noite, no restaurante Dois Irmãos, um policial pede para um cliente que estava fazendo confusão se retirar e o acompanhá-lo. Ao se recusar a sair, o policial então diz que terá que usar a força. Mas ao tocar em seu ombro, o policial é teletransportado para o alto do prédio. Em seguida, o vilão chamado Kim Hack se teletransporta também e já dá um chute que faz o policial cair do prédio. Quem você pensa que é para tocar assim em mim, seu merda? No dia seguinte, a Seon está gritando com Gothic pelo seu suco de laranja. A Melone diz que não foi ele, e sim ela mesma que tomou. Ela pede desculpas e diz que já compra outro. Seon diz que tá tudo bem, que não precisa, já que foi ela que bebeu. Gothic se irrita com o comportamento das duas, mas para ele tudo bem, a Seon nunca gostou dele mesmo. Mesmo com esses pequenos problemas, a Seon é uma ótima companheira. Ela era mais uma cobaia daqueles canalhas. Um dia, uma criança que estava presa com ela sofreu um efeito colateral que acabou explodindo tudo e todos no prédio. Todos foram de arrasta, exceto a Seon. Ela viveu sozinha por alguns anos até o oferecer ajuda para ela se vingar. Bom, na verdade ela se torna uma vilã e acaba perdendo a vida. Queria ajudar para que ela não tivesse esse fim nessa linha do tempo, mas fiz tudo errado até agora. A senhorita Melone também. Perderam os pares para a organização. Entrou em uma universidade de prestígio sozinha. Bom, sinceramente não achei que ela fosse grandes coisas. Não conhecia ela bem. E é boa em várias coisas. Além disso, ela cozinha muito bem. Em meio aos pensamentos do Gothic, a Seon diz: pronto, terminei. Gothic pergunta o que era isso mesmo. A Seon responde: é um sensor de rastreamento. E diz que para o próximo serviço,
o sensor vai ser muito útil para eles, já que o alvo deles é o Kinhak, e como o poder dele é se teletransportar, o sensor vai ajudar a localizar esse cara. Gothic diz que esse cara é superior com seu teletransporte. Ao se teletransportar, Gothic fica exausto, muito rápido. A Seon ri, dá um tapinha de apoio moral e diz: problema seu. Para de choramingar e vai logo que já está na hora. Momentos depois, Gothic está em cima do prédio conversando com a Seon, que responde: qual parte você não entendeu? O sensor é uma bala, é só acertar um tiro nele. Gothic responde: ah, entendi. Então agora é só esperar ele sair, não é? E Seon responde que não, pois o Kinhak não é uma pessoa que sai na rua. Você tem que se teletransportar para dentro. Então Gothic se teletransporta, pegando o Kinhak e saindo do banho. Sem tempo para pensar, o Gothic saca sua arma e atira em direção de Kinhak. A bala acerta em cheio no último segundo. Gothic grita: Seon, me passa a localização. Seon grita: Melone, rastreia ele. A 500 metros na direção leste, ela diz. Então Gothic se teletransporta. Ao chegar no local, ele fica surpreso. Sério que ele veio nu para o meio da rua? Achei. Ele olha o Kinhak e se escondendo na multidão, e rapidamente se teletransporta na frente dele. No mesmo momento, Seon grita: Gothic, cuidado! Um caminhão acerta o Gothic em cheiro. Foi o que pensamos, pois Gothic se teletransportou rápido para dentro do caminhão. No mesmo instante, Kinhak foge novamente para cima de um prédio, e se pergunta: esse é o Gothic? E o que ele quer comigo? Gothic grita: ei, eu te achei. Kim fica surpreso. Mas como ele me achou? E o que ele quer comigo? Mais uma vez, Gothic se teletransporta. Esse é seu fim. Kim foge novamente se teletransportando pela rua. Gothic consegue o acompanhar. Mas até quando essa perseguição de gato e rato vai continuar? Enquanto isso, no outro lado da cidade, a Haru estava tranquila na sala de aula, quando escuta no rádio da polícia que Gothic apareceu no centro da cidade. Rapidamente ela se levanta e pede desculpa para os outros alunos pelo susto. Sua amiga Kim acha estranho, mas não fala nada no momento. Haru sobe no prédio e salta resmungando. Gothic, qual é o seu plano agora? Seja qual for, eu vou impedir você. De volta à cidade, o Kinhak pega uma moça e joga em direção do Gothic. Ele a pega rapidamente e pergunta se ela está bem. Momentos depois, Kim cai de cara no chão pelo excesso de sangue que perdeu. Gothic chega dizendo que foi fácil, e agora vai acabar com a vida de Kim. Hoje ele vai direto para o inferno pagar pelos seus pecados. Você matou e roubou bilhões de pessoas inocentes. Kim então pergunta: o que Gothic tem a ver com isso? Gothic então diz que tem tudo a ver com isso, e que hoje é seu fim. Gothic então puxa o gatilho, e Ketchup se espalha pelo chão, e logo em seguida ele escuta som de aplausos vindo da multidão que estava ao seu redor. Ele fica surpreso e se pergunta por que eles estão aplaudindo em vez de gritar por ajuda. No mesmo instante, ele ouve um grito. Gothic! Era Haru, mais conhecida como Heroína Stardust, que chegou para acabar de vez com o Gothic. Ao chegar, ela pergunta o que aconteceu. O que você está fazendo agora, Gothic? Gothic acha Super Heroína super linda e fofa, e responde que ele só mandou de F um vilão de classe A. Ele disse que só fez o que um herói deveria ter feito. Cheia de ódio, ela pergunta: Gothic, você é um herói? Pois não é assim que herói resolve as coisas. Gothic aplausa a heroína, que fica sem entender. Ele sorri e zomba da cara dela dizendo que não fez a coisa certa, mas diz que agora ele salvou mais gente do que ela, e assim ele vai embora deixando a heroína sem argumentos. A multidão vai embora deixando somente a heroína sem palavras, e o corpo do Kinhak no chão, e virando chacota nas redes sociais. De volta à base do Gothic, Seon chama a Melone para ajudá-la a cuidar de Gothic. Melone pergunta o que aconteceu, e Seon diz que é só efeito colateral da habilidade de teletransporte. Elas a pegam pelo braço e carregam ele como um saco de bosta para a sala de recuperação. No dia seguinte, Gothic acorda com Seon gritando com ele, pois está na hora de ver o que estão falando da sua luta anterior. Ao ver o celular, a Seon não vê nada demais, porém surpreende o Gothic ao saber que agora ele tem até um fã-clube. Então ele grita: como assim fã-clube de vilão? Irritado, ele pede para Seon preparar logo o próximo. Seon, vamos logo para o próximo plano. Gothic surge no alto de uma montanha com um sorriso maligno, e carregando uma refém e amarra ela em um trilho, onde no outro lado do trilho ele já tinha amarrado 5 homens. O plano de Gothic é deixar a Stardust escolher entre salvar uma vida ou salvar 5 vidas. Com tudo pronto, Gothic abre uma live para seus fãs, que se alegram e comentam. O Gothic diz: eu não sou um herói, mas sim um vilão perigoso. E para provar isso, ele sequestra um trem junto com a Melona, e explica o jogo. Eu coloquei uma mulher em um trilho e coloquei 5 homens no outro. E quem tem que fazer a escolha certa é a Stardust. Mas e a heroína Stardust estava em uma lanchonete pensando no ocorrido anterior. Como ela não consegue parar de pensar, ela se dá um tampa,
E no mesmo momento, sua amiga Kim chega e pergunta o que foi dessa vez. A Haru diz que não é nada demais, e a Kim pergunta se a Haru já viu a live que o Gothic está fazendo. Haru então pega o celular da sua amiga e vê as notícias, e então ela fica furiosa e diz para sua amiga Kim que ela precisa sair. E chegando no local, o Gothic diz para a heroína que ela está atrasada, mas que ainda dá tempo. Ela só precisa escolher se vira a alavanca que muda o trem de trilho ou pega ele de uma vez. Ela então fecha os olhos para pensar em algum plano. Gothic então grita para ela ser mais rápida e se apressar. A heroína, se vendo sem escolha, ela avança em direção ao trem para tentar parar o trem. Gothic grita: "O quê? Sua maluca, assim você vai se matar." A heroína usa todas suas forças para frear o trem. Infelizmente não dá certo, mas ela não desiste, mas Gothic está torcendo para que ela consiga. Parece que vai dar tudo errado, pois está saindo faíscas dos trilhos e parece que está aumentando a velocidade. Gothic fica nervoso, e no último instante a Stardust grita e fixa ainda mais os seus pés no chão, e fazendo assim o trem finalmente para. Aliviado, o Gothic dá um grito de entusiasmo para aliviar, porém foi alto demais e chamou a atenção da garota. Sem jeito ele disfarça e diz: oh não, ela conseguiu." Os fãs entram à loucura, enchendo a live de comentários. Quando tudo parece acabado, a heroína desaba, caindo no chão de exaustão. Vendo isso, o Gothic se teleporta para tentar ajudar, porém ele não pode fazer nada, então só diz que dessa vez a vitória é dela. Então ele se despede, encerra a transmissão e vai embora. E de volta ao covil de Gothic, a Seon dá um grito para comemorar o sucesso. A Melona estava na missão, mas ela foi meio útil, então não tem nada a falar dela, por isso ela está meio acabada aqui. A Seon diz que estão acabados demais para uma missão fácil dessas. Seon prepara uma comida para agradá-los, e Gothic agradece e faz um cafuné na cabeça dela. E a Seon dá uma beliscão no Gothic e diz para ele sentar logo. A Melona prova e diz que a comida está ótima, e agradece. A Seon diz que não precisa agradecer e se apressar, pois o jornal já vai começar.